paraíso da luz. Esse é o nosso grande dilema, um dilema vivido por talvez todos aqueles que um dia sentiram um chamado, ou foram conduzidos de alguma forma ou pela vida ou pelos próprios pés, através de uma jornada normalmente áspera e que acaba moldando quem somos hoje. A importância que nós temos, dada a nossa prática, ela é tão valorosa quanto o aprendizado e o estudo. Portanto, aquilo que nós construímos e a maneira que somos hoje, ela é fruto de leitura, de discussão, de prática. Hoje nós vamos iniciar o nosso diálogo ainda com foco na nossa última prática, só que para a gente esmiuçar um pouco mais esse conhecimento, vai ser importante que a gente se municie de outros aprendizados. E o de hoje vai ser um livro que é muito importante para a formação do nosso pensamento, que é um livro do Fritjof Capra, da década de 80, chamado O Ponto de Mutação. Pois é, O Ponto de Mutação. Esse livro, a gente pode descrever, a gente pode contar, mas é muito diferente de quando você lê o livro, né? Porque o livro começa descrevendo toda a fase evolucionária da nossa sociedade, desde a época de 1200, né? Desde a época de Tomás Aquino, desde a época onde a contemplação, né? A gente simplesmente contemplava a natureza, né? E ele começa a relatar, então, século a século, o que foi acontecendo. E, obviamente, no nosso podcast, não dá para a gente entrar nesse detalhe, né? E contar é muito diferente a você ler. Sim. Então, assim, eu recomendo quem puder, quem quiser, né? Acho que ainda deve ter esse livro. Tem. Né? Ele é muito importante porque ele descreve quais foram os fatos, século a século, que foram modelando a cultura humana, né? E quando chega a época atual, estou falando dessa época, 1980, né, que ele solta esse livro, o leitor, que foi caminhando lâmina a lâmina, página a página, por toda essa descrição que ele faz, você sente em você que você é fruto dessa cultura, né? Você analisa seus comportamentos e você fala assim, tudo que eu faço, tudo que eu sou fruto disso. Eu fui educado nesse caldo. Então, quem sou eu? Se eu sou fruto de uma cultura, isso me foi colocado. Isso não sou eu. Então, é um livro que te traz uma reflexão profunda, né, para descobrir, ou pelo menos criar a necessidade de ir buscar mais conhecimento sobre quem você é, porque eu não sou esse cara, né? E quando você lê isso da metade do livro, né, descrevendo século a século, né, aí se você para e reflete sobre que modelo foi construído, né, aí você começa a ver que, primeiro, esse caminhar trouxe a valorização das atividades intelectuais. Tudo que é intelecto, né, se paga muito melhor do que a mão obra braçal, né? Em cima disso que você está falando é interessante porque para nós que vivemos, a gente não consegue perceber muito bem como é que outros pensavam antes da gente. Claro. Então, eu gosto de citar um exemplo que é os gregos, eles não sabiam por que o céu não caía. Se você parar para pensar, você fala, por que o céu não cai? Eles não conseguiam entender. E a explicação que eles encontraram é que Atlas vivia nos extremos da Terra, sustentando o céu com os ombros. Perfeito. Então, isso eu acho importante porque
é fruto da ignorância. Ignorância no sentido, não é o sentido pejorativo, mas é o não conhecer. Então, para você imaginar que a gente saiu de Atlas segurando o firmamento para que ele não caísse, a você olhar e falar assim, aquela é Andrômeda, ali é o cinturão de Órion, ali existe um caminhar que é muito, 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 muito grande. E hoje em dia ainda mais, você põe um aplicativo, você sabe que estrela que você está olhando. Claro. Você sabe o que é uma estrela, o que é um planeta, o que é uma lua. Então, como é que chegaram nisso? Que construção é essa? E o que gerou não só a nível de conhecimento, como de construção social também. De construção de caráter, de valores, né? Como é que nós crescemos nesse porque aspecto? a humanidade, desde Descartes, né, ela primou pelo raciocínio, pelo racional. Sim. Né? E vem justamente o modelo construído, ele desvaloriza naquela época tudo que é sentimento. O sentimento é deixado de lado, tanto assim que aí nasce o modelo machista, né? O fraco, né? O fraco é o cara que sente, né? O cara que chora, né? Esse cara é descartado pela sociedade, né? Então há uma exigência à submissão. Perceba que na época de Luís XV, Luís XIV, que o ser humano modela os jardins, por exemplo. Era típico de submeter a natureza à minha vontade, né? Então, o modelo de submissão, anulação das identidades individuais, né? A disciplina cartesiana é extremamente rígida, né? Se cria esse modelo, o comando patriarcal, né? O homem, né, subjuga, a mulher fica no segundo plano, né? Com esse modelo mais sensitivo, mais emocional, ela fica relegada no segundo plano e quem comanda é o homem, né? Totalmente patriarcal. Você sabe que tem uma que é importante, eu acho que aí, que eu acho importantíssimo, que influencia demais hoje também, que é a visão do homem como sendo uma máquina. Exatamente. Veja, no momento em que isso ele coloca, me lembro, vou tentar lembrar um pouco do conteúdo quando ele coloca, o Capra coloca isso, né? Porque há uma briga entre a Igreja Católica e a ciência. Sim. Né? Então, a Igreja, que representava o lado espiritual, né? Que comandava também a sociedade, né? Começa a entrar em conflito com os conhecimentos científicos. Então, nesse momento, se faz um pacto, onde a igreja diz, ok, então, vocês vão cuidar, vocês cuidam da matéria, que nós cuidamos do espírito. Houve um pacto oficial, e aí, então, a ciência se dedica exclusivamente a estudar os órgãos e o funcionamento do corpo humano. E a igreja fica com o lado espiritual. É muito interessante porque foi consciente isso. A medicina, hoje, até hoje, hein, as escolas de medicina ensinam como funciona o corpo humano. Sim. Agora, toda a parte psicossomática, todo o lado emocional, neste momento, hoje, começa a ser questionado. Né? Olha quanto tempo passou. Olha quanto tempo passou, né? Enfim, essa divisão, né, leva a sociedade a se organizar com estruturas departamentalizadas. Então você estuda o corpo humano por pedaços, todos, né? Mas isso também se reflete à sociedade. Criam-se as estruturas departamentalizadas. Antigamente, por exemplo, na época do Leonardo da Vinci, eles estudavam o todo. Não havia separação de matemática, física, química. Isso foi criado dentro deste conceito de departamentalização. Até o conhecimento ele foi segmentado, né, para ser estudado. Eu vou te falar que até, de certa forma, talvez em algum momento aí tenha surgido uma valorização maior entre um e outro. Sem dúvida. Se separa o trabalho intelectual do trabalho braçal. Claro. Né? É fruto do modelo. Se separa o planejamento da execução. Então, uma turma cuida do planejamento, o outro executa. Antigamente, era uma coisa só. O cara pensava e fazia.
Hoje não. Hoje as grandes estruturas têm gente que planeja e gente que executa. Até hoje, você vê as empresas, Claro. têm um departamento de processos. Área de processo e área de produção. São separadas. E um conflito, porque o cara pensa de uma forma e o cara que executa não quer executar da forma que o cara planejou. Né? Há uma exploração desmedida dos recursos naturais. Por quê? Porque o ser humano entra a subjugar a natureza. E entra um modelo extrativista. Tem que extrair da natureza. Esse modelo de extrativista, de extrair da natureza a riqueza, depois se transforma ao comportamento. Né? Hoje você vê muitos negócios que não criam valor, eles extraem valor da sociedade. Né? Então, e sabe uma coisa interessante aí? A gente... Isso não é distante, isso é o nosso cotidiano. Claro, hoje, sem dúvida. Eu vi um raciocínio que eu achei muito bacana. Quando você olha uma mata, né, você vê centenas de plantas ocupando um espaço pequeno. A nossa visão vai ver essa mata e vai pensar assim, olha só, a luta pela sobrevivência. Uhum. A mais alta está pegando mais sol, ela de baixo vai morrer, porque essa que ocupa espaço empurra. E eu vi agora, há pouco tempo atrás, um botânico ele explicar que as árvores grandes têm as raízes muito profundas. E durante o dia todo ela puxa a água. Então ela vai puxando até o tronco dela. Não, ele vai se encher, mas ele vai... É uma bomba, ele puxa. E à noite ela liberta essa mesma água pelas raízes superficiais. Então ela mantém o solo úmido e nutrido para todas as outras plantas que estão em volta. Fora da comunicação que existe entre elas. Exato. Né? Então não há competição, há cooperação. Há um tecido. É um tecido, exatamente. Este é o conceito, né? Só que o ser humano, neste modelo, enxergou só a luta pela sobrevivência. Né? Então, assim, a departamentalização e a separação, né, criou uma estrutura mecanicista. Né? Esse filme Tempos Modernos, o Chaplin reflete muito isso, né? O homem como uma máquina. Né? Houve uma exploração desmedida dos recursos naturais a fim de criar padrões de consumo altamente competitivos. Né? Você percebe que a gente vai para uma escola tradicional e a gente é ensinado a competir desde pequeno. Olha, teu colega tirou melhor nota que você. Você não estuda, você não faz isso, você não faz aquilo outro. Não, já apostar corrida. Aposta corrida, exatamente. Então, assim, a sociedade passa a ser regida por um modelo competitivo. Quem é o melhor? Né? O mais fraco morre. Que é a teoria do Darwin. Né? Dentro desse processo de construção, Darwin traz essa contribuição. O mais fraco morre, tem que ser eliminado. Né? Sobrevivendo apenas o mais apto. Né? Pensamento linear analítico. Cria-se um pensamento totalmente analítico, lógico, linear. Né? A competição é vista como uma força impulsora da economia. Né? Até hoje, isso, a abordagem agressiva. Sem dúvida. A agressividade provém desse modelo. Eu rompo, eu faço. Né? Eu faço acontecer independente daquilo que está em volta. A criação de valores comportamentais é muito recente. Isso da época de 1990 para frente, né? Com a inteligência emocional, com a vinda do conceito de inteligência emocional, as empresas começaram a criar padrões, limites comportamentais. Mas isso é agora, é recente. Né? E você citou aí o Darwin, tem uma coisa, é o mesmo raciocínio que se aplica, porque no raciocínio contemporâneo, a ideia que se tem é assim, os mais fortes sobrevivem. Exatamente. Não é o mais forte. É aquele que consegue melhor se adaptar às mudanças. Sem dúvida. Né? Porque não faz sentido. Se você pega uma matilha um grupo de leões, e você tem um leão ali que ele é poderoso, extremamente forte, então você olha e fala, mas então isso molda a maneira que eu vejo o mundo. Porque eu vou enxergar aquele leão como sendo vencedor
E ele vai conseguir passar por determinada situação. Só que muitas vezes muda o ambiente. Claro. Tem seca e aquele leão não vai conseguir sobreviver. E outros menores ou com outro biotipo vão conseguir. E o Darwin ele enxerga isso. Ele fala que a evolução, que não dá saltos, né? Ela acontece exatamente porque existe uma adaptação dos seres às transformações do ambiente. E a gente lê assim, o mais forte sobrevive. Então isso tudo é um conceito que vai alimentando essa ferocidade, né, que nós temos hoje na sociedade. A violência, claro. Sem dúvida nenhuma. Né? Agora, veja que interessante que mesmo com toda essa cultura machista, competitiva, agressiva, né, os mais fortes também precisavam seu momento de descanso. Né? Então, a sociedade cria e coloca a mulher com esse papel de servir o homem. Estou falando isso da Idade Média para frente, né? Quando a mulher é colocada numa posição de subserviência, de criar filhos, de servir o homem. E até hoje, em muitas camadas sociais nossas, esse pensamento ele está vivo, né? Fruto de uma cultura que vem desde 1200, 1300 para frente. Então perceba, nós somos fruto de uma construção social. Este livro, que isso eu achei maravilhoso, porque este livro te dá essa oportunidade de você olhar para você, olhar teus comportamentos, né? E dizer assim, nossa, todo o meu comportamento, os estudos que eu fiz, o papel que eu tenho na sociedade, né, reflete esse caldo. Eu estou no trânsito, eu compito. Né? Eu estou na minha profissão, tenho que ser o melhor. Muitos nem olham para o lado, não ajudam ninguém, porque tem, né? É tudo o caldo desta cultura. Então, nosso progresso, né, ele tem sido uma questão predominantemente de um raciocínio racional e intelectual. Totalmente. Né? Esta evolução unilateral atingiu alguns estágios alarmantes da vida da insanidade hoje, que tem que ser refletida. Né? Sem dúvida. Então, para mim, esse livro, eu na época, né, caiu na minha mão, eu acabei estudando esse livro, porque ele me tocou profundamente e me levou a exatamente esse despertar de dizer assim, todo o comportamento que eu tenho não sou eu. Eu não sou assim. Quem sou eu? Então, criou em mim uma revolta muito grande, né, de eu ter uma camada periférica de comportamento que não refletia meu ser. E aí surge o quê? Surge uma força de busca. Quem eu sou? Como eu estou composto? O que eu faço aqui nesse planeta? Eu vim aqui então para isso? Né? E aí eu fui buscar conhecimento em várias linhas de conhecimento. Eu não me ative apenas a uma forma de pensar, e se caminhei por várias filosofias, né, para construir a minha verdade. Né? E a gente vai chegar agora a falar um pouquinho da estrutura do ser humano. Esse modelo construído, ele é um modelo que hoje em dia está sendo, por vários seres humanos com uma visão mais aberta, né, está sendo criticado fortemente. Né? É uma cultura egocêntrica, né? E a gente nós já falamos de física quântica. A física quântica hoje nos coloca em contato com outro nível de conhecimento maravilhoso, onde se demonstra que estamos todos conectados, que uns dependemos dos outros. Né? Então, é absolutamente um dever de cada ser que busca, né, de entender
como eu sou estruturado, como eu funciono, quem sou eu, em minha essência, porque é a essência que tem que prevalecer e não esse modelo periférico que foi inculcado em nós. Com isso a gente também não está transferindo a culpa para a sociedade de algo que diz respeito a mim. Não, absolutamente. Simplesmente foi o caminho que a sociedade trilhou para chegar onde chegamos. Só que hoje nós sabemos de que só o lado racional não funciona. Nós sabemos que existe o lado emocional, né, que ele é tão importante quanto. Haja visto que a maioria das doenças são psicossomáticas, né, que provém desse lado emocional. Sim. Né? E tem muita gente e muitos fenômenos acontecendo que demonstram claramente isso. Né? Então, saber um pouquinho mais sobre como somos estruturados, né, e como funcionamos e o que fazemos neste planeta é um dever de cada ser humano que está aqui. Então, falando um pouquinho da nossa estrutura, né? Para mim, minha busca, quando eu estudei cosmogênese, antropogênese, né? E aí tem vários, eu diria que a maior profundidade nesses conhecimentos são da Blavatsky, com os livros, as instâncias de Yan Xuan, enfim, tem o Arthur Powell com esse livro O Sistema Solar, né, que traz todo esse conhecimento da formação dos mundos, né, e que a gente vê que a toda, desde o Big Bang, que seria o logo se manifestando, né, há toda uma difração de energias. Essa difração de energia, ela sempre a sua difração se faz em sete frequências. Então, nós, sendo filhos, né, do Criador, nós também estamos formados em uma estrutura setenária, né, onde temos uma tríade superior e um quaternário inferior. Né, mas nós estamos compostos em 7 frequências vibracionais, que são 7 corpos. E mesmo mudando a nomenclatura, né, porque dependendo da filosofia que lê isso, vai chamar uma coisa de alguma coisa, outra coisa de outra coisa, ou sequer desconsidera dali para cima, né? Sim, é uma linha de pensamento, uma estruturação que divide o ser humano basicamente em um corpo físico, num corpo vital, e num corpo emocional e um corpo mental. Este seria o quaternário inferior, né? E aí vem a tríade superior, que são 3 corpos, que é a nossa essência. Então, agora esse quaternário inferior é o que nós vamos chamar de alma, não é isso? Uhum. A verdade, a teosofia divide em 3 grandes segmentos: corpo, alma e espírito. Né? Corpo é o corpo físico e o corpo vital. A alma é o corpo emocional e o mental. Né? E aí vem o espírito, que é a tríade superior, que é Atma, Buddha e Mana, que são 3 corpos superiores, que é a nossa essência, onde Atma é a frequência do Criador, é a faísca divina, é a centelha divina do Criador que dá movimento a nós, que nos dá vida. Né? O Buddha e Manas são onde são armazenados a nossa sabedoria, né? Que são frequências, vamos dizer, frequências mais ou menos semelhantes ao corpo mental superior e ao corpo emocional superior, vamos chamar assim, mas é lá que todo o nosso registro de todas as nossas vidas são arquivadas, e onde, nessa tríade superior, onde fica a sabedoria, não o conhecimento, a sabedoria nossa. Tá? O conhecimento, nossas memórias, estão na alma, né? Que é no corpo mental inferior e no corpo emocional. Né? E o corpo físico, que é a carruagem, que é o corpo vital e nosso corpo físico. Então, veja, quando nós fazemos a passagem,
quando a gente desencarna, né, nós perdemos imediatamente dois corpos, que é o físico e o vital. Sim. Porque o vital é uma frequência mais sutil do próprio físico. Exato. Esses dois se desfazem, né, se desconectam, o corpo físico vai para a terra, vai virar pó, né, e eu faço a passagem para o outro lado com a minha tríade superior, que sempre é imortal, e com meus corpos emocional e mental inferior. Então eu continuo a pensar do outro lado. A pensar com quê? Com minhas memórias, não com raciocínio. Mas minhas memórias me acompanham. E eu continuo vivendo o que estava vivendo aqui. Claro, sim. Só que de uma forma atemporal. Eu passo a viver um momento. Então, muitas vezes... Atemporal. Isso é muito importante. É muito importante, muito porque, importante. Por exemplo, uma pessoa que desencarna, né, passa um minuto na frequência dele, e aqui no nosso tempo passaram 6, 7 meses, sei lá quanto tempo. Né? Isso é muito importante, porque há casos, por exemplo, até recentemente ouvi um caso de um ser que desencarnou com um acidente de moto. Ele estava justamente indo para a casa da amante. Caramba. Né? E ele teve esse acidente e morre. E quando ele volta, né, e vai, em espírito, vai para a casa da amante, ele vê que está com outra pessoa e fica muito revoltado, né? Porque ele está vivendo para ele um momento. Aquele instante ali. Né? E no nosso tempo já tinha se passado 6, 7 meses, a pessoa obviamente já estava com outra, né, num outro relacionamento, né? E aí vem o desespero, vem a revolta, etc., né, desse ser que está no plano astral, né? Com todo esse acervo de história dele, dessa vida, e isso vai retê-lo nesse plano até ele perdoar, até ele entender, enfim, até receber ajuda, alguém que ore por ele, etc. Até esses corpos emocional e mental inferior se desvaneçam, ele retire todo o conhecimento, transforme isso em sabedoria do que ele aprendeu nessa vida para transferir lá para a sua tríade superior, para ele iniciar o processo novamente de reencarnação. Né? Então, esse é o circuito, né? Assim, de uma forma muito simples, mas tudo que eu tenho estudado, para mim, essa questão essa estruturação em 7, né, faz muito sentido, porque quando a gente vai para estudar a cosmogênese, tem toda uma explicação dessa difração em 7, a criação dos mundos, a criação das raças humanas, como começou esse processo. A própria estrutura energética humana, os chakras, né? Exatamente, aí nós vamos chegar aos chakras. Né? Exato. Por que os chakras? Né? Os chakras são centros de força que conectam esses 7 corpos. Faz fluir energia por volta disso. A gente vai falar um pouquinho mais de chakras por causa do exercício que nós demos com o Pai Nosso, né? A importância disso, como reequilibrar, como organizar essas energias, principalmente quando a gente está estressado, né? Que desorganiza toda a nossa estrutura, né? Essa meditação que nós falamos sobre o Pai Nosso ordena tudo isso. Isso para a saúde é impagável. Então, nós vivemos em uma sociedade fruto de uma cultura machista, violenta, né? Que torna tudo tão denso que a gente esqueceu totalmente esse lado sutil. Sim. As coisas, uma oração, uma meditação tem um efeito no lado sutil de uma importância que a gente não consegue valorizar quando está submergido neste pântano, né, nesta areia densa, né, da sociedade com esta cultura criada. Eu creio que o simples fato de você, depois de ouvir isso aqui que nós falamos, conseguir sair pela rua
e olhar em volta e perceber isso onde você vive, né? Perceber esse mecanicismo, essa forma muitas vezes artificial de lidar, as tradições, a cultura, a forma que as pessoas se relacionam, por que se relacionam dessa forma. Então, não que a gente vai conseguir mudar a sociedade ou mudar. Não, aí a intenção não é essa mesmo. A intenção é estar aqui para aprender. Então é saber que você está inserido num contexto para que você aprenda. Mas para aprender você tem que olhar. Né? Então você tem que começar a entender por que existe ônibus, por que tem metrô, por que eu ando, por que eu me visto dessa forma e não daquela. Né? E a gente vive de uma forma que, sem o questionamento, existe condicionamento. Eu assisti há pouco tempo atrás um rapaz que ele conseguiu entrar na Coreia do Norte para fazer turismo, entre aspas, né? Você só consegue entrar lá com uma agência governamental, com guias especializados também, que te levam nos lugares que você pode ir. Você não pode sair e falar, eu queria... Não pode. Essa alienação, ela chega num ponto em que, vamos almoçar? Vamos. Vou te levar num restaurante X. Chega lá, o prédio inteiro está fechado. Mas vai dar o horário que você vai chegar, eles abrem o restaurante, aparecem 6, 7 funcionários, 50 mesas, só você comendo, você come, fecha tudo e desliga. Parece um show de Truman. Só que eles ditam até o corte de cabelo, né? Mulher pode cortar o cabelo dessa forma ou daquela. Só. Homem é a mesma coisa, tem 2 cortes que é permitido. As pessoas vivem. As pessoas vivem. Então aí você fala, mas aqui em compensação tem tudo. Pois é. Não ter nada e ter tudo são 2 extremos que muitas vezes entorpecem, né? E a gente tem que saber andar no fio da navalha, né? Temos a sorte de sermos livres, de conseguirmos conceber, pensar e acessar informações, mas a gente tem que saber o que a gente lê, tem que saber o que a gente pensa, com quem a gente fala, o que a gente fala. Então, isso compete a nós. A gente não é uma folha boiando no rio, né? A gente tem que ter o pé no chão um pouquinho também. E veja, hoje vamos voltar para a atualidade, né? Nós estamos presenciando hoje a eleição aí de um presidente americano. Sim. Que está exatamente reafirmando o modelo. Reafirmando o modelo, claro. Né? Ele, um homem colocado numa posição de poder praticamente ilimitado, né? Mas se você vê todas as ações que ele está realizando, são exatamente reafirmando este modelo patriarcal, machista, né? Preconceituoso, egocentrista, né? Onde assim, para ele só importa os americanos. Sim. O resto, né? Que se dane. Né? É um extremo, né? Claro. É um extremo, estamos voltando ao extremo. Mas tem sinais interessantes. Hoje de manhã, vindo para cá, estava ouvindo no rádio, que eu não vou lembrar o nome agora, o rádio falou, um magnata americano, ao saber que Trump sai da COP, de todo esse processo ambientalista, sendo que Estados Unidos financia 22% dos custos anuais dessa ação, e vai cortar, né? Já anunciou que já assinou o decreto para cortar. Este magnata americano falou que ele vai suprir. Que assim, para a quantidade de dinheiro que ele tem, não é tanta coisa, porque dá valor de 100 ou 90 milhões de dólares por ano, né? Uma coisa assim. Ele falou que ele vai suprir. Ou seja, tem gente dentro do próprio modelo americano, né, que está com uma visão diferente. Claro que sim. Né? Porque o problema não é o sujeito em vida ficar milionário, ficar rico. O problema é o que faz com o dinheiro. Né? Se você é uma pessoa que conseguiu acumular, não é? Olha a mata, olha o tempo da árvore, que a gente falou. Sim. Né? Você tem o dever, né,
Não simplesmente de passar a mão na cabeça e tornar-se uma turma e colocar em berços esplêndidos. Não é isso. É usar os recursos, né, para o bem, para o desenvolvimento dos seres humanos. O problema não é ter dinheiro, é como usá-lo. É isso aí.